Boa noite a todos. A dor é uma bênção. Assim começa a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, intitulado A Paciência. Mas como é esquisito escutar isso, né? A dor é uma bênção. Desde quando a dor é uma coisa boa? Geralmente a gente associa a dor a uma coisa ruim, uma coisa desagradável, não é? Como assim? Quem é que gosta de sofrer? Na realidade, isso já tem um estigma com o espírita, né? Claro, de quem não conhece, de quem não compreende direito o espiritismo, de que o espírita gosta de sofrer. E a gente sabe que não tem nada disso. Na realidade, a gente procura ressignificar a dor. E a gente percebe que ela é, acima de tudo, uma excelente professora que nos ensina valiosas lições. Mas a passagem não para por aí. Ela fala que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais séria, né? Porque se Deus foi quem nos enviou essa dor, e além disso ainda nos elegeu para passar por ela, é porque ele tem certeza absoluta que a gente dá conta do recado. Que a gente consegue superar essa dor, superar essa dificuldade. E mais que isso, ele tem certeza absoluta do bem que essa dor vai nos fazer. Senão ele não nos enviava. Sabe quem mais tem essa certeza? Nós mesmos. Porque nós fomos quem programamos essas dores e essas dificuldades para passar nessa encarnação. Antes de reencarnar, a gente faz uma verdadeira lista, um checklist lá de tudo aquilo que a gente precisa passar nessa encarnação. A gente tem uma série de dívidas, de resgates do passado, de vidas anteriores, equívocos que nós cometemos, que hoje a nossa consciência busca uma reparação. Então a gente vai lá e coloca na lista todas as expiações pelas quais a gente precisa passar. Além disso, a gente elenca também todos os aprendizados que a gente quer ter, aptidões, habilidades que a gente quer desenvolver nessa encarnação. Então a gente coloca lá naquela lista várias e várias provas, provações, dificuldades pelas quais a gente quer e precisa passar para desenvolver essas habilidades, para aprender essas lições. Ninguém aprende nada no conforto do sofá. A gente precisa de um pouquinho de desconforto. E a gente vai aprendendo. A questão é que quando a gente reencarna, a gente esquece que fez essa programação. A gente chega aqui e só sabe reclamar, né? Pô, como assim? Como eu estou passando por isso? Mas nós é quem programamos. Claro, existem espíritos superiores, especialistas em programação reencarnatória, que vão nos auxiliar nessa programação. Mas nós, de próprio punho, é quem fazemos essa lista. E se nós espíritas temos essa consciência de que nós é que fizemos essa programação, a gente precisa começar a passar por essas dores e por essas dificuldades de maneira mais resignada, com mais calma, com mais paciência. A dor em si, a dor não é ruim. Ruim é a nossa postura inadequada, equivocada perante um quadro de dor. Então a gente precisa começar a modificar um pouco essa nossa postura. E para modificar, a gente tem que modificar alguns conceitos. Começando justamente pelo conceito da paciência. O que define a paciência? Será que paciência é simplesmente saber esperar? Será que pelo simples fato de eu sentar ali na cadeirinha, ficar de braço cruzado, as coisas vão acontecer com um passo de mágica? E a providência divina vai agir em minha vida e resolver todos os meus problemas pelo simples fato de que eu soube esperar? O nome disso não é paciência. O nome disso é acomodação. A verdadeira paciência só inicia depois que nós fizemos absolutamente tudo o que nos cabe, tudo aquilo que está em nossas mãos, em nosso poder realizar, para superar as nossas dores e as nossas dificuldades. Assim como um agricultor. Ele vai lá, prepara o terreno, aduba o solo, controla o pH da terra, remove todas as ervas daninhas, planta, rega, cuida, faz tudo aquilo que lhe cabe. E agora, o que ele faz? Agora sim, ele tem que ter paciência. Ele espera. Ele já fez a sua parte. Agora tem que deixar a vida agir. E se por acaso ele fez tudo aquilo que lhe cabia, e de repente vem uma seca, ou vem uma geada, uma tempestade que inunda toda a plantação e ele perde todo aquele trabalho que ele fez. E agora?
agora ele começa de novo. Porque assim é a vida, nem tudo vai dar certo de primeira. A gente acha que tem que dar, mas não funciona dessa maneira. Então vamos lá, você tem um problema, você tem uma dificuldade, uma dor. Você fez tudo aquilo que lhe cabia para resolver, para ajudar, para melhorar a situação? Agora sim, paciência. As coisas não acontecem com o passe de mágica de imediato. É preciso um certo tempo. Então, descansa. Desarma. Fica tranquilo. Deixa a espiritualidade superior agir. Deixa Deus agir em nossa vida. Desde que a gente dê o primeiro passo. E se mesmo assim as coisas não derem certo, a gente começa de novo. Quantas vezes forem necessárias. Porque não adianta apenas paciência. A gente precisa também de persistência. Todo mundo aqui assistiu a premiação do Oscar esse ano? Aconteceu uma coisa muito interessante, olha só. Ke Huy Quan, esse menininho ali, em 1984, era apenas uma criança, um refugiado, que fez uma participaçãozinha lá no filme do Indiana Jones. E agora, 40 anos depois, praticamente, é que ele veio ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante. Jamie Lee Curtis fez lá em 1978 filmes de terror, como Halloween, e apenas em 2023 ela veio ganhar a premiação de melhor atriz coadjuvante. Brendan Fraser, em 1997, ficou conhecido pelo filme George, o Rei da Floresta. Em 99, ele fez o filme da Múmia. E apenas em 2023 ele veio a ganhar o Oscar de melhor ator, após toda uma carreira, até mesmo conturbada. Michelle Yeoh, que lá em 2000 fez o filme O Tigre e o Dragão, apenas 23 anos depois recebeu a premiação do Oscar de melhor atriz. O que aconteceria se eles tivessem desistido no meio do caminho? Jamais teriam alcançado esse objetivo, ou essa premiação, esse reconhecimento. O que esses quatro têm em comum? A persistência. E a gente acha que, às vezes, porque a gente teve um dia de trabalho árduo, uma semana persistindo ali, fazendo, suando a camisa, a gente tem que receber a nossa recompensa, nossa premiação, senão está tudo errado. E a gente reclama mesmo. Às vezes, um ano inteiro trabalhando num projeto e ainda não deu certo. Como assim? Gente, às vezes leva uma carreira inteira, uma vida inteira. Às vezes mais do que uma reencarnação. Lembra? O meu tesouro não é deste mundo. Nem sempre a recompensa vai estar aqui nessa vida. Mas a gente tem que ter persistência. E como que a gente faz para não desanimar nesse processo? Aí vem mais uma ferramenta. A resiliência. Que nada mais é do que saber lidar com os obstáculos sem desabar. É o problema vir, bater na gente. A gente até pode dar uma cambaleada, mas a gente não pode se acabar, não pode desabar. A gente tem que criar aquela casca, aquela fortaleza dentro de nós, porque os problemas vão vir. Nunca as coisas vão acontecer exatamente como a gente gostaria que acontecesse. Então a gente tem que se preparar para isso. A gente acha que uma pessoa com depressão precisa de ânimo, que uma pessoa com tristeza precisa de alegria, uma pessoa com ansiedade precisa de mais calma. E não é que essas coisas não vão fazer bem para essas pessoas, mas não resolve. Porque no próximo problema, essa pessoa desaba novamente. O que elas precisam, e na verdade todos nós precisamos, é de resiliência. A gente precisa criar essa fortaleza dentro da gente. E muitas vezes a doutrina é o que vai nos ajudar a dar essa sustentação, porque novos problemas sempre surgirão. Não adianta resolver o problema de hoje, porque amanhã vem outro. E assim é a vida. Quando eu estava montando essa palestra, veio na minha rede social, minha prima postou a seguinte frase, eu achei que fez todo sentido e fui obrigado a colocar. Felicidade não é a ausência de conflitos, mas é a habilidade para lidar com eles. Não faz todo sentido? Feliz não é aquele que não tem problema, porque todo mundo tem. A gente está num mundo de provas e expiações. Vai ter problema e vai ter problema beça. Então não existe aquele feliz que não tem problema. Feliz é aquele que sabe lidar com o problema. O problema vem, a gente pode dar aquela cambaleada, porque faz parte, a gente é ser humano, mas a gente não desaba. A gente tem aquele jogo de cintura e segue de cabeça erguida. Aquela passagem do Evangelho continua e segue falando: não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Bendizei
pela dor. A gente costuma agradecer por todas as coisas boas que nos acontecem, não é? Tudo de bom, a gente adora agradecer. Que bom, amém, Jesus. Alguém aqui agradece pela dor? Alguém agradece pela dificuldade que está passando? Mas nós, espíritas, deveríamos. Porque a gente aprende que essas dores, dificuldades, nada mais são do que oportunidades de aprendizado. Que bom que isso acontece. Que bom que a gente tenha dor. Que bom que a gente tenha obstáculo para que a gente saia melhor. Porque a gente está aqui de passagem e essa passagem não pode ser desperdiçada. Além de tudo, quem programou essa passagem fomos nós mesmos. Então vamos lá, fiz toda uma programação. Olha só que legal. Veio aquela dor que eu tinha programado. Veio aquela oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Já pensou a gente ficar ali naquele marasmo, uma encarnação inteira? Que desperdício seria? E eu sei que isso é um pouco desconfortável, mas como é bom a gente olhar para trás, olhar para o passado e ver tudo aquilo que a gente já superou. Não é verdade? A gente olha, porque a gente acha que quando está no meio do furacão, ali no meio da dor, não vai passar. Mas passa. Olha quanta coisa a gente já passou e está aqui, de cabeça erguida. Olha quantas encarnações a gente já passou, com situações infinitamente mais desfavoráveis do que a de hoje, e a gente está aqui, de cabeça erguida. O nome disso é experiência de vida. Só que ela só vem com o tempo. Por isso requer paciência. Ao mesmo tempo que a dor, ela é uma bênção e é necessária para a nossa evolução, todo sofrimento que vem acompanhado dessa dor é uma opção. A dor é necessária. Sofrer é sempre opcional. A nossa dor, o nosso desconforto, o nosso sofrimento só vai ter o tamanho que a gente der a ele. Se a gente acha que aquele problema ele é maior do que tudo na nossa vida, é exatamente esse tamanho que ele vai ter. E ele vai engolir a gente. Então a gente tem que aprender a dar o tamanho devido a cada dor, a cada problema. Porque Deus jamais daria a nós uma cruz maior do que a gente pode carregar. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência quando a dor vier. E aqui a paciência se confunde um pouco com confiança. Confiança em Deus. De que se essa cruz veio para eu carregar, eu vou conseguir superar. Só que não de imediato. Não tem passe de mágica. As dores, os problemas, as dificuldades vão durar tanto tempo quanto forem necessários para o nosso aprendizado. Porque se não for para aprender algo, aí é sofrer por sofrer. E Deus não faria isso com a gente. Então que a gente aprenda a esperar o momento desse aprendizado. E às vezes demora. Como a gente tem esse conhecimento, a gente começa agora a atravessar esse processo de dor de uma maneira um pouquinho mais digna. Um pouco mais resignada. Muito bem, já aprendi como que eu vou passar por isso. Mas qual que é o segredo para eu, de fato, superar essa dor? O primeiro passo é a gente transformar a preocupação em ocupação. A preocupação ela é fundamental na nossa vida. A gente se preocupa com a saúde, com a família, com o emprego. Agora, basta se preocupar? Se a gente ficar só na preocupação, isso só gera ansiedade, sofrimento e não resolve. A gente tem que transformar a preocupação em ocupação, em ação, em movimento, em atitude. Resolver o problema. Vamos imaginar que a gente está com um problema lá no nosso trabalho. E a gente acha que vai ser mandado embora. Adianta ficar só na preocupação? Provavelmente, se eu fico só preocupado, eu vou ficar trabalhando pior ainda, e aí sim eu vou dar motivo para ser mandado embora. Agora, o que eu posso fazer hoje para que eu não seja mandado embora? Ou mais ainda, o que eu posso fazer hoje caso eu de fato seja mandado embora? Será que não é hora de eu rever o meu currículo? Será que não é hora de eu ver que eu estou talvez um pouco desatualizado? Talvez fazer um curso para me diferenciar? O que me cabe hoje fazer para resolver o meu problema? Só preocupação não adianta. Pior ainda é nem se preocupar. Quando a gente nem se preocupa, a gente fica à deriva, né? Se o vento leva para a esquerda, a gente vai para a esquerda. Se vai para a direita, a gente vai para a direita. Então a preocupação ela é sim importante. Porque quando a gente se preocupa, a gente antecipa os problemas. A gente se prepara. Mas a preocupação é apenas um gatilho para uma atitude, para uma ação. Legal.
Qual ação? E quando eu não sei o que eu faço? Quando eu não sei qual que é a solução dos meus problemas? A gente esquece que a oração também é uma ação. E a gente negligencia essa ferramenta. Quando a gente não sabe o que fazer, para, respira, ora. A gente tem uma espiritualidade superior inteira aqui atrás da gente, em cima, dando todo o apoio do mundo, nos passando toda a intuição que a gente precisa. Mas a gente precisa criar esses canais com essa espiritualidade. Deus está sempre conosco. Nós é que às vezes não estamos com Ele. A gente se distancia. E a oração nos ajuda a nos reaproximarmos, a nos religarmos a Deus. A passagem continua. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. E a caridade nada mais é do que o amor colocado em prática. A caridade, segundo a doutrina espírita, ela tem 3 pilares: benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e, finalmente, o perdão das ofensas. Benevolência. Benevolência para com todos. Amar ao próximo como a si mesmo. Ajudar, auxiliar, guiar, iluminar o caminho de uma pessoa. Às vezes a gente acha que não pode fazer nada pelo outro e a gente esquece que, às vezes, uma palavra amiga, um conselho, uma palavra de apoio, pode ser aquela fagulha, aquela centelha de luz capaz de iluminar todo um caminho de uma pessoa que esteja passando por um momento de escuridão. E aí, de novo, fazendo essa palestra, me veio uma amiga na minha rede social e falou: Vitor, vou deixar aqui essa passagem para você refletir. Olha o que ela disse. A tua palavra, ela nem sabia dessa palestra, ela simplesmente colocou para mim. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Também faz todo sentido. Claro que aqui está sendo falado da palavra de Deus, mas por que a nossa palavra também não pode iluminar o caminho de uma pessoa? Então, quando você acha que não pode fazer nada, a gente sempre pode fazer algo por alguém. Nem que seja uma palavra, ou pelo menos um sorriso. Fazer pelo outro. Isso coloca o outro, muitas vezes, na nossa frente. Então, a gente tem que praticar a abnegação. E isso também requer um pouco mais de paciência. Colocar um outro que esteja numa situação um pouco mais desfavorável na nossa frente. Dá a vez. Para com todos. Não é só com o nosso amiguinho, o nosso parente, para todos. E Deus nos dá essas oportunidades diariamente. A gente é que muitas vezes fecha o olho e finge que não vê. Indulgência para com as imperfeições alheias. A gente adora ser tolerado. Mas na hora de tolerar os outros, a gente tem tolerância zero. Será que é justo? Chico Xavier costumava falar que a mim, eu me dou o dever de ser cada vez melhor. Mas ao outro, eu dou o direito de ser exatamente como é. A gente acha que chacoalhando a pessoa, ela vai mudar. Só que ninguém pode dar o que não tem. Então a gente tem que ter um pouco mais de indulgência, respeitar o momento de cada um. Cada um está num degrau evolutivo muito particular. Cada um vive uma situação muito particular. Não adianta chacoalhar. O máximo que vai acontecer é a pessoa estagnar mais ainda. Dê tempo ao tempo. Tenha paciência. Tenha indulgência. A gente adora julgar tudo e todos pelas suas ações. Olha só, aquela ainda aponta o dedo. Né? Aquela pessoa fez aquilo, que horror. Agora, quando está na vez de sermos julgados, a gente quer ser julgado pelas intenções e não pelas ações. Ah, eu fiz aquilo, mas veja bem, eu fiz por causa disso e daquilo outro. Então, na hora de julgar, não julgue pelas ações, julgue pelas intenções. Melhor ainda, nem julgue. Não nos cabe julgar. Indulgência também é paciência. Conte até 10. Não chegue ao ponto do julgamento. Perdão das ofensas. A gente acha que perdoar os outros é um grande favor que a gente faz ao outro. E está errado, é um grande favor que a gente faz a nós mesmos. Se o outro me ofendeu, que pena. Ele que siga com a sua consciência, ele vai responder para Deus e para ele mesmo. Eu não tenho nada com isso. Agora, se eu carrego a mágoa, o rancor dessa ofensa, isso é um veneno apenas para mim. Isso vai pesando, a nossa bagagem vai ficando cada vez maior.
como é libertador perdoar. Você pega aquela carga e bota no chão e segue sem ela. Perdoe. Não tem por que carregar isso, só faz mal para nós mesmos. Além do que, quando a gente se sente ofendido, isso também é sempre uma escolha. A pessoa tem sempre o poder de nos ofender. Agora, nós é que optamos por nos tornarmos ofendidos por aquilo ou não. E geralmente, quando a gente se ofende, é por uma questão de orgulho ferido. Então, tenhamos um pouquinho mais de humildade. Seja mais paciente, mais benevolente, mais indulgente. E a gente vai ficar mais humilde. E a gente não vai precisar perdoar. Porque a gente simplesmente não vai mais se ofender. Eu cresci com minha mãe me falando desse livro, Somos Todos Inocentes. Um livro antigo, das V. Gasparetto. E eu ficava bravo com esse tema, com esse título. Como assim somos todos inocentes? Eu brigava, não tem nada a ver, somos todos culpados, né? A gente está num mundo de provas e expiações e todo mundo é imperfeito, ninguém é inocente. Lógico, eu tive que ler o livro para entender. E por acaso ele realmente é muito bom, uma leitura gostosa, tranquila, bastante ensinamento. E no fim do livro eu fui obrigado a concordar. Somos realmente todos inocentes. Porque cada um só dá aquilo que tem para dar. A gente acha que aquela pessoa naquele momento podia escolher o caminho certo e optou pelo errado. Não foi necessariamente uma escolha, foi apenas uma fragilidade moral daquela pessoa naquele momento. Chico Xavier também costumava falar que o ser humano é muito mais frágil do que perverso. Isso é um mantra que eu carrego quando eu vejo aquela pessoa. Todo mundo tem aquela pessoa que parece que é uma pedra no sapato, né? Parece que reencarnou para ficar ali espizinhando a gente. Ninguém coloca ali uma orelhinha de diabinho e sai fazendo maldade. É uma fragilidade moral. Não existem diabinhos e mal eterno. São pessoas frágeis, muitas vezes infelizes, que ainda estão no seu processo evolutivo. Então repita isso. O ser humano é muito mais frágil do que perverso. A gente começa a ter um pouquinho mais de tolerância com os outros. A caridade, continua a passagem, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. E não entendo mal, não quer dizer que não está certo. A fome, o frio, a desigualdade social é gigantesca no Brasil e no mundo inteiro. Mas existe outra caridade, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoar-nos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Como é fácil lidar com uma pessoa fácil? Como é fácil lidar com aqueles que nos amam? Difícil? Difícil é lidar com o difícil. Difícil é lidar com o diferente. Aí é que está o desafio. Aí é que está a verdadeira caridade. No filme do Divaldo, quem não assistiu é extremamente recomendado, Divaldo, o Mensageiro da Paz, existe essa passagem em que Divaldo e Nilson de Souza, seu companheiro, estavam distribuindo alimento para os moradores de rua. E quando Divaldo chega nesse morador, ele mais que revoltado, bate ali no alimento, acho que era um pão, não me lembro, bate, joga para fora, e mais que isso, pega o seu pote de fezes e joga na camisa do Divaldo. Nilson de Souza fica revoltado, vai lá para tirar satisfação, e o Divaldo, calma, tá tudo bem. Se hoje ele não quer, tem quem queira. Mas um dia ele pode precisar. E quando esse dia chegar, meu amigo, você pode contar comigo. Eu passo sempre por aqui. É só mandar me chamar. O teu vai estar sempre guardado. Eu não vou desistir de você. Fique com Deus. E esse morador de rua, ainda mais revoltado, levanta e fala: quem é Deus para você? E Divaldo, novamente, com muita calma, responde: Deus é aquele que me testa. Aquele que me faz evoluir. Deus é você. A gente acha que Deus é apenas as maravilhas do mundo, as coisas boas que nos acontecem. Deus é absolutamente tudo. Deus também é a dor. Deus também é a dificuldade. A gente precisa refletir um pouco mais sobre isso. A gente costuma muito falar sobre ter paciência com o outro. Será que a gente está tendo paciência com nós mesmos?
Será que nós estamos sendo indulgentes com as nossas próprias imperfeições? Será que a gente se tolera? Será que a gente se permite errar? Vamos imaginar a gente lá na adolescência, aquele período conturbado, né? Que todos os problemas são gigantescos e que nunca vão ter fim. A gente fazia um drama, né? Vamos imaginar que a gente poderia voltar hoje no tempo, lá para quando a gente era adolescente. Que conselho será que a gente daria para o nosso eu adolescente? Será que a gente não diria, calma, vai ficar tudo bem. Esse problema que você está vivendo hoje, essa dor que você está sentindo, não é tão grande assim e ela vai passar. Tenha um pouquinho mais de paciência. Eu acho que é isso que a gente falaria, né? Eu acho que viria a calhar. Agora vamos imaginar uma outra situação em que o nosso eu do futuro, daqui a 20, daqui a 30 anos, volta aqui no presente e nos encontra. O que será que o nosso eu do futuro teria para nos dizer? Calma. Vai ficar tudo bem. Essa dor que você está sentindo hoje, esse problema que você vive hoje, não é tão grande assim. E vai passar. Tenha um pouquinho mais de paciência. A gente precisa ouvir esse conselho, né? Muitas vezes até de nós mesmos. A vida é difícil, bem sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por fim. A gente vai ter que passar por muita dor, por muita dificuldade. Não existe atalho para a nossa evolução. Cada um de nós vai ter que passar por cada degrauzinho evolutivo para evoluir moralmente e intelectualmente. E essa escalada, muitas vezes, dói. Agora, o que vai dosar o sofrimento que a gente passa é a nossa atitude. Quando surge um problema, a gente tem duas opções: apontar para o problema, e ele só vai aumentar, ou apontar para a solução e ser mais resolutivo. Quando surge uma dor, um problema na nossa vida, a gente tem dois caminhos: procurar um culpado, terceirizar esse problema, ou assumir a responsabilidade e realmente assumir o protagonismo da nossa vida. Quando a gente procura um culpado, a gente está olhando para o passado. Já aconteceu. Não adianta procurar um culpado. E as coisas vão acontecer. Faz parte, é inerente à nossa reencarnação. São as vicissitudes da vida. Não nos cabe achar culpados, e sim responsáveis. E, invariavelmente, os responsáveis somos nós. A gente tem a responsabilidade de lidar com as nossas dores e com os nossos obstáculos e desafios. Quando a gente procura um culpado, o objetivo é punir. Isso não resolve, não soluciona nada. Agora, quando a gente procura o responsável, o objetivo é outro, é corrigir, é reparar, é solucionar um problema. Isso sim vai trazer não só a solução, mas a prevenção. Quando nós assumimos a responsabilidade, a gente se prepara, inclusive para os imprevistos, que a gente costuma brincar que os imprevistos, na maioria das vezes, são previsíveis. Saí para caminhar aqui, fui dar uma volta, caiu um pé d'água, cheguei em casa encharcado. Meu Deus, foi um imprevisto. A gente mora em Joinville, gente. Não é um imprevisto que vai chover. Não dá para sair de casa sem um guarda-chuva. Era um imprevisto, mas era previsível. Tá esfriando, tá chegando inverno, saí de casa sem blusa e pegou uma friaca, deu aquele vendaval e eu fiquei resfriado. Será que foi um imprevisto? Será que eu não poderia ter pensado antes de pegar um casaco? Quando a gente está criando nossos filhos, a gente está lá na cozinha, está aquele fogão pelando, nosso filho vai lá, encosta a mão no fogão e se queima. Adianta achar o culpado? O culpado é a criança, né, que botou a mão ali e se queimou. Adianta culpar? Punir? Já está lá chorando, coitado, com a mão queimada. Quem era o responsável? Nós somos os responsáveis. Quando a gente assume a responsabilidade, o quadro muda. Não é mais uma punição, mas um cuidado. Isso vai fazendo com que a gente mude os nossos padrões de comportamento. Quando a gente se depara com um problema, a gente não olha mais para ele. O problema já foi. A partir de agora, qual é a solução? Isso vai tornando a vida um pouco mais tranquila, mais leve. Se, porém,
atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. A gente dá ênfase demais para as aflições. E a gente se esquece de tudo de bom que nos acontece. Todo mundo acordou hoje, né? Acordar é um milagre. Todo mundo estava debaixo da coberta, ninguém passou frio. Todo mundo levantou da cama e tomou um café da manhã, ninguém passou fome. Quantas coisas boas acontecem com a gente e a gente só reclama do que acontece de ruim. Sabe o que falta? Falta gratidão. E não é simplesmente parar e agradecer. É viver um estado de gratidão. É realmente elencar e começar a ver tudo de bom que existe. Quando a gente vai colocando essas coisas numa balança, a hora que surge um problema, esse peso é tão pequeno que a balança nem mexe. Isso também vai tornando a vida mais leve. A gente vai ficando com um padrão vibratório mais elevado, mais sereno. E alinhado com a espiritualidade superior, as coisas vão acontecendo de maneira natural. O problema surge, a gente resolve, sem sofrimento, sem desespero. O desespero acontece quando acaba a paciência, quando acaba a fé, a confiança. E, na realidade, quando a gente perde a paciência, é porque a gente nunca teve. Quando a gente adquire de fato a paciência, ela se torna inabalável. E quando a gente pede paciência para Deus, o que será que Ele nos dá? Será que Ele vem de bandeja e dá paciência para a gente? Ou nos dá oportunidade para desenvolver? Está aí, a nossa vida de bandeja. Diversas e diversas oportunidades para desenvolvermos a paciência. Mas nunca sem o devido auxílio. A espiritualidade superior, os espíritos amigos, nosso mentor está sempre aqui do nosso ladinho, nos dando apoio. A gente nunca está desamparado. Assim como os nossos filhos, quando começaram a caminhar, também não estavam. A gente estava ali, dando a mão, dando apoio. E a gente sabia, a gente tinha certeza que mais dia, menos dia, eles iam aprender a caminhar sozinhos. Porque a natureza é sábia. Só existe um caminho, que é o caminho do progresso e da evolução. Ninguém caminha para trás. Os espíritos superiores que nos auxiliam também sabem disso. E hoje eles nos auxiliam, nos dão apoio. Mas eles têm certeza que mais dia, menos dia, a gente vai aprender as nossas lições e vai conseguir seguir nossa caminhada com os próprios pés. Porque a natureza é sábia. Só existe o caminho da evolução e do progresso. Por falar em natureza, talvez a natureza seja um dos exemplos mais nítidos e mais constantes de paciência. O sol só vai nascer no momento que ele tiver que nascer. Não adianta você se espernear. Não adianta implorar para Deus. O sol não vai nascer antes da hora. Ao mesmo tempo, a gente pode ficar descansado e tranquilo, porque faça chuva, faça tempestade, o sol vai sempre nascer. Às vezes atrás da nuvem, mas ele sempre vem. Ele sempre vem. Assim como a nossa vida. Surge um problema, surge uma dor, não adianta se espernear. Não adianta implorar para Deus que esse problema suma. Ele vai desaparecer. No momento que ele tiver que desaparecer. Vai durar tanto tempo quanto for necessário para o nosso aprendizado. Mas a gente pode ficar descansado, porque na hora certa ele sempre vai passar. Porque tudo passa. Essa dor também vai passar. Só que a natureza não dá saltos. Não adianta plantar a semente e querer colher o fruto no mesmo dia. A gente planta, a gente rega e a gente espera. Porque a gente vive no mundo do imediatismo, né? Qualquer comida que a gente desejar agora, com um clique no celular, chega na porta da nossa casa. Qualquer mercadoria que tiver no mundo, em qualquer país, surge na frente da nossa casa com um clique no celular. Mas a natureza não funciona assim. Então a gente tem que saber esperar o tempo certo. Mas não se preocupem, porque as respostas sempre virão. Só que virão no tempo certo, de acordo com a necessidade, mas também de acordo com o merecimento.
Uma atitude de amor cobre uma multidão de pecados. Então existe uma meritocracia. Se a gente faz a nossa parte, todas as dores, todas as dificuldades, todos os problemas vão ser atenuados. Mas nunca para satisfazer um capricho nosso. Não é porque a gente está implorando que vai sumir de uma hora para outra. Deus jamais faria isso com a gente. A gente acha que isso é Deus querendo pegar no nosso pé. E não. É a maior prova do amor de Deus. Você já imaginou quando seu filho vem com uma tarefa, com uma atividade da escola? Aí você vai lá e pega o caderno dele e coloca todas as respostas? Alguém faria isso? Jamais. A gente vai deixar de dar a ele a oportunidade de aprender? Deus é a mesma coisa. Para que ele vai solucionar as nossas dificuldades se elas estão ali justamente para a gente aprender? De que adianta desencarnar da mesma forma que encarnou? Existe toda essa programação, que não é fácil, né? Toda uma programação, uma família ideal para a nossa circunstância aqui dessa vida, a cidade que a gente mora, trabalho, tudo aquilo foi programado para que a gente aprenda o que precisa aprender. De que adianta chegar a Deus e solucionar tudo? Ele jamais faria isso. O fardo parece muito menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra, a fronte. Então, olhemos para o alto. Tenhamos mais fé. A falta de paciência também é falta de fé. Faça a sua parte, ajuda-te, que o céu te ajudará. Fazendo a nossa parte, a espiritualidade sempre ajuda. Existe um batalhão de espíritos superiores e amigos querendo que as coisas deem certo para a gente. Mas eles não vão nos atropelar. Eles vão nos deixar fazendo a nossa parte. Para que a gente possa também ter o mérito sobre as nossas conquistas. Então, respeite o tempo. Plante, regue e aguarde. Tenha um pouquinho mais de paciência, porque tudo que se planta será colhido no tempo devido. E se a gente fizer tudo aquilo que nos cabe por uma semana, por um ano, por décadas, e ainda assim o problema não se resolver, não desanime. Porque nunca se tratou da recompensa. Nunca se tratou da linha de chegada. É sobre o trajeto. É sobre o que se aprende durante a caminhada. Então viva o hoje. Viva a caminhada. As dores e as alegrias. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Com certeza, Jesus foi o exemplo mais nítido de resiliência aqui na Terra. Ele passou por tudo aquilo que ele passou e nunca se queixou. Nunca se lamentou. Nunca desanimou. E ele não tinha nenhum débito do passado. Jesus, quando veio, já era espírito puro. Não tinha o que aprender. E ainda assim passou por tudo o que passou, amando a todos os que passaram por ele. Os que o desejavam bem e os que desejavam mal. E nós, que temos aquela lista gigante de débitos do passado, uma lista maior ainda de aprendizados que a gente tem que passar, a gente tem que aceitar um pouquinho melhor as dificuldades pelas quais a gente passa. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Sede cristãos. Quando a gente não sabe como proceder em qualquer situação da nossa vida, a gente pode fazer uma perguntinha mágica. O que Cristo, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E aí ninguém precisa ser médium para ter a resposta, porque ela vem imediatamente. A gente sabe como Jesus agiria. Agiria com amor, com mais calma, com tolerância, com paciência. Então façamos também um pouquinho disso. Mas claro, dando tempo ao tempo. Ninguém vai se tornar arcanjo de uma hora para outra. Mas a gente pode sim, desde já, começar a se modificar, nem que seja um pouquinho. Quando surge um problema, que a gente deixe de procurar culpados e assuma a responsabilidade. Que a gente bata no peito e fala, esse problema é meu, eu vou resolver. A gente pode pedir ajuda. O que a gente não pode é terceirizar.
e achar que todo o universo conspira contra nós. Que quando uma preocupação nos incomodar, que a gente saiba transformar essa preocupação em ocupação, em ação, em movimento, em atitude. Que a gente consiga desenvolver aquela fortaleza, aquela casca, aquela resiliência, porque novos problemas sempre surgirão. Então a gente tem que ter essa fortaleza para encarar o problema sem desabar e seguir de cabeça erguida. Que a gente tenha muita persistência, porque as coisas não se resolvem de primeira, e nem de segunda, e nem de terceira. Às vezes leva uma vida inteira, e às vezes a recompensa nem vai estar nessa encarnação, mas façamos a nossa parte. E que, acima de tudo, a gente possa agir com muita paciência, procurando dar um passo de cada vez, procurando ser um pouquinho melhor a cada dia. Um pouquinho melhor hoje do que fomos ontem, um pouquinho melhor amanhã do que fomos hoje, nos aproximando pouco a pouco, momento a momento, dia após dia, da nossa evolução moral, procurando entregar a cada dia a melhor versão que cada um de nós puder ser. Deus, com certeza, não pediria absolutamente nada além disso. Muito obrigado.